Oi pessoal, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e eu vou comentar o que vocês pediram, todo mundo vem pedindo a semana toda. Comenta a classe super pesada do Arnold, que foi super polêmica, quem ganhou, quem ficou em último, quem ficou em quarto, o pessoal discordou, foi um negócio super polêmico. E eu vou começar falando uma coisa, eu também não concordo com o resultado, vamos ver. Bom, pessoal, para começar, eu quero dizer a todos que eu estive no backstage, eu conheço todos os atletas, eu vi todo mundo aquecendo, eu estive bem próximo do palco, as fotos fui eu quem tirou, eu consegui ver o show bem de pertinho. Eu fico muito à vontade para fazer esse tipo de comentário, eu já muitas vezes eu deixei de fazer por não ficar à vontade, principalmente por ser com brasileiros, principalmente por envolver torcida. Os atletas às vezes não entendem, mas eu estou muito tranquilo e muito à vontade hoje para fazer isso aqui, porque eu conheço todos os caras ali, todos são meus amigos e todos vão compreender o que eu vou dizer, com toda certeza. O James Bond eu conheço há muito tempo, é um super cavalheiro, um cara que eu admiro muito. O Thiago Lins é um cara que trabalhou comigo na Biótica durante muitos anos, a gente se conhece faz muito tempo, um cara firmeza. O William eu conheço há menos tempo, mas é um cara também que a gente cultiva uma amizade, um respeito mútuo, legal. E o Bruno é o cara que eu conheço há menos tempo, conheci 2-3 semanas atrás lá em Campinas, na competição, mas é um cara que eu aprendi a respeitar, aprendi a gostar, porque é um cara muito de gente boa, tá muito preocupado em evoluir no esporte. Então, eu vou com o coração tranquilo, eu vou fazer esses comentários, eu vou falar com o que eu concordei, com o que eu não concordei. Teve muita gente pedindo, teve gente falando assim, o Chain nunca vai comentar isso porque ele trabalha lá pros caras da organização e tudo mais. Só que justamente esse é o ponto. Eu tenho total liberdade e abertura para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Não existe uma ditadura, existe uma pressão para que eu não fale algumas coisas. Eles confiam no meu trabalho, confiam no que eu falo e mais do que tudo, eles são abertos a esse tipo de coisa, são abertos a críticas, eles enfrentam as críticas de frente, sem precisar bloquear comentários, sem precisar bloquear ninguém, sem precisar, enfim, fazer nenhum tipo de censura. Então eu espero que me entendam, vou tentar ser objetivo e rápido aqui. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, tudo bem, é só a minha opinião, que é um pouco diferente da opinião dos árbitros, que pode ser provavelmente diferente da opinião de vocês aí. A gente tem que se acostumar com isso, a gente tem que se educar. O brasileiro, isso é tudo muito novo pro brasileiro. Grandes competições, grandes atletas e caras da pesada como esses caras aí competindo com frequência, se enfrentando com frequência, com consistência. Nunca aconteceu isso no Brasil. É óbvio que muitos desses caras têm fãs e vai se criando uma concorrência, um atrito entre fãs, um quer que um ganhe, outro quer que outro vença. Esse tipo de coisa é muito legal, muito saudável, desde que se mantenha em alto nível e com educação. O fã brasileiro também ainda está começando a assistir mais shows, começando a acompanhar isso mais de perto, começando a acompanhar isso com quem eles gostam, agora com frequência, somente agora. Então, a gente está aqui para educar, a gente está aqui para mostrar como são as coisas, para mostrar como são alguns critérios, para mostrar como funciona o bodybuilding no todo, colocar num contexto histórico, mostrar algumas coisas. Então, meu papel aqui é mostrar para vocês como esses resultados acontecem, é mostrar para vocês como que é o contexto do bodybuilding como um todo, e eu fico muito feliz em ter tantas pessoas me vendo, assistindo, para entender isso. Vamos lá, então. Antes de qualquer coisa, teve muitas críticas falando o seguinte, o telefone tocando ali. Tem muitas críticas falando o seguinte, mas os 3 primeiros colocados ficaram em primeiro porque são patrocinados pelo mesmo patrocinador do campeonato. É uma coisa comum também, pessoal. Isso aí não é nada do outro mundo. É uma coisa que acontece sempre. Sempre aconteceu. Quando a gente pensa em Olímpia lá fora, é uma coisa... Um exemplo, por exemplo. Na primeira década do século, no ano 2000 até 2008, alguma coisa assim, qual era a maior empresa do mundo, a maior empresa que patrocinava os eventos? A MuscleTech. E a MuscleTech, ela patrocinava provavelmente 7 ou 8 dos caras que eram top 10 do Olímpia, todo ano. Dá pra dizer com segurança que a MuscleTech patrocinava pelo menos 6 caras do top 10 do Mr. Olympia, inclusive o campeão, algumas vezes.
do Mr. Olympia durante muitos anos. E eles eram o patrocinador principal do Mr. Olympia. Ah, eles tinham vantagem? Não. Acontece o seguinte, pessoal. A empresa com muito poder financeiro, ela consegue patrocinar um evento. Ela consegue ter mais poder financeiro para patrocinar os melhores atletas e mais atletas em números. Então é comum que uma empresa que esteja patrocinando tenha mais atletas e tenha os melhores atletas. Então os caras não estão lá na frente porque são patrocinados, eles estão porque eles são bons. Se não tivesse patrocínio, eles também estariam ali. Grandes exemplos, Fabrício Moreira ganhou o Pro dele, era patrocinado por uma empresa que não está ligada ao evento, por exemplo. Alex dos Anjos ganhou o Pro Card dele, não tinha nem patrocínio na época, tava sem ninguém. Então, tentem entender que às vezes a gente, o coletivo nos leva a pensar de uma maneira, mas quando a gente pensa racionalmente não é bem assim. Tendo isso dito, vamos começar a análise. Já falei demais. Bom, a gente tinha esses 5 caras competindo, esse cara aqui ficou em quinto, eu não vou nem comentar. Qual foi a maior reclamação? Que o Bruno, que estava aqui, ficou em quarto lugar e ele não merecia estar em quarto. E com isso eu concordo plenamente. Eu concordo com o James Bond sendo campeão, eu concordo com o Thiago Lins tendo ficado em segundo. Eu só acho que o William e o Bruno deveriam ser trocados. O William ter ficado em quarto, o Bruno em terceiro. Ele conversou com os árbitros, eu conversei com os árbitros também. O que faltou aqui para ele foi volume, segundo os árbitros. Volume geral perto dos outros. Ah, mas o William, ele tava gordo e não sei o que lá, eu concordo também. O volume dele é tão grande, eu queria ver o William bem um dia. Porque eu acho que o William é um cara que tem muito potencial para ser profissional e muito potencial para ser um excelente profissional. Eu queria, pelo amor de Deus, William, chega seco no show, cara. Chega bem seco no show, a gente quer ver você rasgado, com a pele colada, pra ver o que vai acontecer com o seu físico. Eu tô pra ver esse cara seco ainda, ele tem um físico fantástico, coxas fenomenais, bons quadríceps, de frente é muito bom, de costas tem que melhorar um pouquinho, mas enfim, o que falta é ele chegar seco. O Bruno, cara muito bom, tava seco, ganhou uma Muscle Contest de São Paulo 2 semanas atrás. Na minha opinião, ele perdeu um pouquinho de condicionamento para esse show e foi perdendo um pouquinho ao longo aqui das prévias, o que pode ter causado um pouco de problema para ele. Vamos analisar aqui. Então veja, pessoal, o frame de todos os caras aqui são maiores, é maior que o frame do Bruno. Ele tem um volume, ele tem belas linhas, ele tem bons braços, tem boas coxas, a cintura é consideravelmente controlada, a parte de costas dele também é muito boa. O que a gente tem aqui é que o James Bond estava com o melhor conjunto, ele tinha muito volume, ele estava muito condicionado, as fotos aqui não fazem justiça, ele estava grande, cheio, acertou, estava bem condicionado, foi secando ao longo das prévias, era a melhor escolha para ganhar e era a melhor escolha para ter o Procard. Ele vinha batendo na trave há algum tempo e foi escolhido. O Thiago Lins, na minha opinião, também com o maior respeito, Thiagão, falta um pouco de perna, ele tem que lutar para ter quadríceps maiores. Na parte de cima ele está muito bem, muito volume nos braços, muito volume aqui, a largura até que legal, e de costas ele era o melhor cara de dorsais aqui dos 4 primeiros. Falta mesmo ele ganhar pernas e eu quero ver ele com pernas maiores em breve, vamos ver. Aqui mais um duplo bíceps, vejam, eu peguei várias fotos, né, eu fui tirando. Aqui, reparem aqui no James Bond, né, até como a respiração muda um pouquinho na pose. Expansão de dorsais, vamos ver uma expansão boa aqui. Aqui a gente tem o William puxando, aqui tem o James, enfim, vamos segurar essa aqui. Expansão, vejam só o James Bond como está marcada a coxa dele, quase que fibrando o quadríceps. Uma boa largura. O William aqui é o mais largo de todos, não tem comparação, mas o condicionamento não está legal. O Thiago Lins, ele sabe, tem consciência da defesa nas pernas, aí ele separa mais uma perna da outra, ele gira bem para fora, faz uma rotação externa da coxa muito grande, para poder dar um aspecto em X aqui melhor. O Brunão aqui também está muito bem, compacto, um pouquinho mais baixo que os outros, e numa pose muito boa, abdômen marcado, legal.
Aqui um peitoral de lado, o James Bond armou aqui. O Brunão, coxa muito boa de lado, mas vejam como a do James está bem mais cortada, bem mais dividida, um femoral tão bom quanto. A do William aqui muito boa, né? Nessa pose de lado gigantesca a coxa do cara, um femoral que cai pro lado. O braço dele muito bom, o ombro bem dividido. A gente vê uma boa divisão também de ombro aqui de deltoide do James Bond. E o Thiago aqui com um braço fenomenal. Tríceps dividindo aqui com o braquial, dividindo com o bíceps. Eu queria ver esse braço com menos rotação interna, mais voltado para o público. Aqui apareceria muito mais o braço do Thiago. E aqui a gente vê como o braço do Bruno sofre perto do braço desses caras. Como nessa pose ele já realmente fica menor e tem um aspecto menor do que o William, do que o Thiago. E isso faz com que ele sofra quando a gente pensa no show de Pro Qualifier. Tem um bom condicionamento, mas nesse ponto os caras tão bem condicionados e maiores que ele. E isso começa a desenhar um pouco porque ele ficou em quarto. Eu ainda, como repito, colocaria ele em terceiro na frente do William Martins, porque o condicionamento dele não estava tão bom. Nessa pose, uma vantagem ainda para o William. Aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui. Beleza, a mesma coisa de sempre. Aqui os dorsais. E aqui, pessoal, ó, reparem nessa diferença, como eu peguei nessa foto o Thiago contraindo, aqui um pouco mais relaxado. Mas eu vou usar essa aqui como referência. Vamos ver. Essa aqui tá uma foto legal. Dos quatro, melhor dorsal, por enquanto. Thiago Lins. Femoral cortado, não tem volume, mas tem corte, tá bem seco, glúteo fibrado. A gente vê a árvore de Natal, vê aqui os eletores de espinha, vê a divisão aqui do grande dorsal, com a parte superior das costas, braços bons. William Martins falta, parece que tiraram, parece que passaram a borracha aqui nas costas dele. E eu, repetindo sempre, gente, eu falo isso aqui, são meus amigos, eu falo com o maior respeito. Eu faço uma análise aqui criteriosa e eles entendem isso também, não é com desrespeito, não é para diminuir ninguém, mas o Williams se beneficiaria muito melhorando, ele obviamente que ele sabe disso e luta por isso, melhorando a parte baixa, média e baixa das costas dele. O James Bond também precisa melhorar, mas ele tem aqui a parte superior bem desenvolvida, bons trapézios, redondos, o que também falta um pouco para o William. Aqui a gente tem a parte alta do grande dorsal, até bem desenvolvida, mas a parte baixa e aqui embaixo precisa de mais trabalho. Se ele quiser fazer algum estrago na Open, ele vai ter que começar a pensar nesse tipo de ponto fraco. O Bruno é um cara bem completo. Aqui ele estava mais longe de mim, infelizmente, mas a gente vê aqui um bom desenvolvimento da parte alta. A parte alta aqui do grande dorsal, essa claridade, essa sombrinha aqui, é o grande dorsal dele, bem desenvolvido, ele tem uma boa espessura de costas, é um físico muito bom também, e eu acho que o Bruno tem um potencial grande para se tornar pro muito em breve, assim como eu acho que o Thiago Lins está próximo também de se tornar pro. O Williams estaria, caso ele chegasse bem seco, mas é aquela história, ele não é um cara consistente nisso. Será que ele vai chegar seco um dia? E não fica bravo comigo, Williams. Vamos lá. Mais uma foto aqui, dá pra ver bem aqui o dorsal do Bruno. Mais uma vez dá pra ver bem aqui o dorsal do Thiago, muito bem desenvolvido. Aqui é uma pose, uma remada que eles vão fazer, vamos ver. Veja só aqui, dobras de pele, né, no glúteo aqui. William Martins, aqui um pouco de gordura até, não era nem só água. Mas vejam, quando o Brunão dá aquela remada, ó, fibrou aqui a árvore de Natal, os eletores de espinha, dá para ver uma boa divisão aqui de costas. Então ele tem bons dorsais. Precisa ganhar um pouco mais volume de braço, mais volume de coxa, espessura de peitoral. É um cara que está bem encaminhado, é um cara que está aí no caminho e que a gente vai ouvir falar muito dele ainda nos shows amadores e profissionais. Aqui já tem a expansão de dorsal feita. Mais uma vez reitero, o melhor cara com dorsais aqui, o melhor conjunto de poses de costas de dorsais era o Thiago Lins, muito largo, mostrando aqui um pouco de detalhe no trapézio.
glúteo fibrado, muito bom. O William Martins, né, ele não estava nem para se expandindo muito bem. O James Bond expandiu, é uma boa largura, ele estava virado um pouco para os árbitros, nessa hora estava um pouco de lado, infelizmente, aqui. Mas também tem uma boa largura, também estava relativamente bem condicionado. O Brunão, grande volume de pernas, se inclinou bem para trás aqui para fazer um jogo de largura um pouco maior, bastante volume, legal. Mais uma aqui de expansão. Aqui tríceps de lado. Vou pegar essa aqui, pessoal. E é aqui que a gente começa a ver os pontos fracos e começamos a desenhar um pouco por que o Brunão ficou em quarto, talvez no máximo terceiro. Vamos falar o James Bond, panturrilha bem marcada aqui, a do Williams falta, a do William falta, a do Thiago falta bastante. Thiagão, capricha nisso, meu velho. A linha de cintura aqui complicada de todos. O James, talvez eu tenha pego eles numa respiração. A gente vai ver mais poses dessa, vamos ver se realmente. Mas o tríceps do Thiago muito bom, muito grande, dá um destaque bom aqui com o deltoide, mas não separa tanto assim no deltoide, mas muito volume no braço, espessura boa de peito, espessura boa de peitoral, muito volume de ombro e braços, espessura boa de peito, volume grande de ombro, volume grande de braço, um bom condicionamento, boa divisão de abdômen, contraiu aqui os oblíquos. O Brunão, as pernas de lado não são tão grandes, poderiam ser maiores, principalmente femoral, mas é uma coisa que ele pode resolver rápido. E falta um volume de braço nessa face lateral do braço. Tá marcado o tríceps, tá marcado o braquial, mas falta esse volume a mais. Reparem que ele é o cara mais baixo deles aqui. E o frame faz diferença nesse caso, enfrentou caras bem maiores, isso chama a atenção, impacta um pouco negativamente. Então ele precisa de ganhar mais volume aqui. Mesmo assim, reforçando, eu teria esse cara como terceiro, não como quarto. Mais uma vez. Aqui eles já estão desmontando a pose, abdominal e coxa. Nesse momento, James Bond soltando água. Vou pegar essa pose, depois a gente vai pegar outras. O James Bond travando bem aqui, vejam só, fibrando o quadríceps, separando bem o quadríceps do sartório. Os oblíquos bem marcados, abdominal bem marcado, pose legal. O William ficou nessa pose assim o tempo todo. Era essa a contração dele. Eu queria ver o William posando melhor. Por favor, William, capricha mais na pose, no condicionamento, cara. É o que a gente falou. É uma luta por profissional, é uma luta por um Procard. Não adianta ter um físico excepcional e se treinar como um profissional, comer como um profissional e na hora de mostrar no palco um físico seco e poses bem feitas, não tentar ser um profissional nessa parte. Eu queria ver mais esforço de vocês nisso. O Brunão com o quadríceps fibrado, mas como eu disse, ele estava mais fibrado lá em Campinas. Bons abdominais, a cintura não é tão estreita assim, os dorsais poderiam ser mais largos para criar um aspecto em V um pouco maior. São pequenos detalhes na hora de lapidar que vão mostrar, que vão fazer o cara melhorar. Os árbitros, pessoal, deram bastante trabalho. A gente tinha o William Martins no meio, agora a gente vai ver que eles vão trocar. Ou melhor, a gente teve o William Martins no meio o tempo todo, pediram um quarto de volta de novo. Aqui no quarto de volta, tanto ele percebia que ele tinha um frame menor, mais baixo, que ele ficava na ponta dos pés para ficar na altura dos caras e tentar criar impressão. Mas reparem no Thiago Lins como é bonito, é encaroçado. A gente vê que sai aqui um calombo desde a base e vai subindo. Reparem aqui no reflexo da luz como que fica. O dorsal faz um degrau aqui na árvore de Natal, tem a divisão. Era o melhor conjunto de costas que tinha. Glúteo fibrado, aqui as dobras no William, não se vê pouco detalhe, pouca separação. O James Bond também podia melhorar essa pose. O Bruno, boa. Parte baixa dos dorsais, bem desenhada. Tem corte, tem detalhe. Mais uma vez, falta o volume. Pose de lado. E é uma pose que os brasileiros geralmente posam mal. Os caras que eu mais gostei de ver posando aqui, a pose mais perfeita do James Bond, mais profissional, mais bem feita. O Bruno aqui em segundo na questão da pose, não do físico, tá? Que semi-relaxado de frente, pediram para trocar. E puseram o Thiago Lins no meio. Então, pessoal, os árbitros deram bastante trabalho para os atletas, puseram todo mundo no meio, puseram aqui os top 3 no meio para ter bem certeza.
Tinha bastante água caindo aqui já do James Bond. Ele foi perdendo líquido e secando ainda mais ao longo das prévias. E aqui vai ser a mesma coisa. Vamos ver se eu acho alguma pose diferente. Reparem como o James estava cortado e ele manteve seu volume, apesar de tirar água, manteve o volume. O Thiago Lins manteve bem também esse condicionamento, manteve aqui o volume, não perdeu, não murchou ao longo das prévias. Um bom vácuo aqui do Brunão. Reparem o braço, precisa de mais tríceps, né, comparado com esses caras. Precisa de mais espessura de peitoral comparado com eles. As coxas são boas, eu gosto muito. A minha linha é muito boa. Vejam só, hein? Mais uma pose boa do Thiago Lins de costas. O James Bond nas poses de costas estava tomando quase um pau do Thiago. A perna salvava ele. Entrava num balanço, num equilíbrio. Aqui o James Bond, que foi se mantendo bem. E o Bruno parece que ao longo das finais foi embaçando um pouquinho mais, diminuindo um pouquinho mais. Reparem perto do Thiago agora como que é o tamanho do braço, espessura de dorsal, como acaba contando, né? Olha só que diferença. E repare, olha o William como tá sofrendo para fazer a pose. Olha o Thiago sofrendo na hora de sair. Aqui já o Bruno estava começando também, era o terceiro ou quarto confronto já que estavam fazendo, todo mundo já trabalhando muito. Eu vou encerrar por aqui porque ficou muito longo o vídeo, ficou muito mais longo do que eu esperava, quase meia hora. E resumindo é isso, o Brunão mereceu para mim o terceiro lugar, faltou volume para ele, falta volume, ele é o cara que talvez ali, entre todos, o mais balanceado, que tem menos pontos fracos. Não falta a parte inferior de costas, não falta perna, falta braço, é verdade. Mas eu acho que ele ganhando o volume geral que ele precisa pro frame dele, os braços vêm também e ele consegue. O James Bond venceu com justiça, o Thiago Lins ficou em segundo com justiça, a parte de cima muito boa, os dorsais das costas muito boas, precisa melhorar a perna. O William Martins, quero te ver mais seco, quero te ver mais condicionado, isso é importante, é vital. E o Brunão, onde todo mundo achava que tinha que ter ficado em segundo, alguma coisa assim, eu não vejo ele mais alto que terceiro lugar por enquanto, mas é um cara que vai dar trabalho também, é um cara que quando crescer, quando adquirir o volume que ele precisa, vai ser um cara perigoso. A gente tem aqui, pessoal, o James Bond profissional, parabéns, já estreou, vai melhorar muito agora, vai criar um ânimo novo, né? Cria um fôlego novo, porque agora ele tem um desafio novo, é uma outra escada a subir, um novo caminho a trilhar. E esses três caras aí são caras também que a gente vai ver evoluindo muito. Eles vão competir novamente em breve, um contra o outro. E todos eles têm chance de virar profissional, todos eles têm chance de se tornarem grandes prós. Essa foi minha visão do que aconteceu. Grato para quem chegou até aqui. Espero que tenham gostado. Quero ver seus comentários. Vou ficando por aqui. Eu sou Miguel Chain. Até a próxima. Valeu.